Imagine um personagem que aparece do nada, sem aviso, sem família, sem passado. Ele chega, abençoa o homem mais importante da história religiosa do Ocidente, recebe um dízimo dele e desaparece. Para sempre, sem explicação, sem morte registrada. Esse personagem existe. Ele está na Bíblia. E a grande maioria das pessoas nunca parou para perguntar: afinal, quem era Melquisedeque? Se você nunca ouviu esse nome, fica até o final, porque o que vou te contar vai mudar a forma como você lê a Bíblia. O nome aparece pela primeira vez em Gênesis 14. Abraão acabou de vencer uma batalha quando do nada surge esse homem, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele traz pão e vinho, abençoa Abraão, e Abraão, sem hesitar, entrega a ele o dízimo de tudo. E então o texto segue em frente como se nada tivesse acontecido, sem explicar quem ele é, sem dizer de onde veio, sem contar para onde foi. Para qualquer leitor atento, isso é no mínimo estranho. A Bíblia é um livro obsessivamente preocupado com genealogia. Cada personagem importante tem sua árvore familiar detalhada. Mas Melquisedeque? Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhuma cidade de origem. Ele simplesmente existe, como se tivesse surgido do ar. Se esse mistério já te deixou curioso, imagina o que ainda vem por aí. Deixa o like agora para o algoritmo mostrar esse vídeo para mais pessoas que precisam conhecer essa história. E o que a Bíblia faz com esse silêncio? Ela o usa, deliberadamente. No livro de Hebreus, o autor escreve que Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Perceba o que está sendo dito. Não que as informações se perderam, mas que ele não tinha essas coisas. Que ele não nasceu, que ele não morreu. Isso abriu uma caixa de Pandora que a teologia nunca conseguiu fechar. Quem poderia ser esse ser? As respostas são tão variadas quanto perturbadoras. A primeira grande corrente dizia que Melquisedeque era uma aparição do próprio Jesus Cristo antes de sua encarnação, uma manifestação do Filho de Deus no tempo de Abraão. Essa teoria tem peso enorme, especialmente porque o livro de Salmos profetiza que o Messias seria sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque, versículo que o próprio Jesus citou referindo-se a si mesmo. Mas havia outra corrente que dizia algo ainda mais perturbador. Ele seria o próprio Sem, filho de Noé, que viveu 600 anos e cujas datas de vida se sobrepõem completamente às de Abraão. Matematicamente, eles poderiam ter se encontrado. Essa hipótese era popular entre os rabinos judeus. Mas ela não resolve o problema, porque Sem tinha genealogia bem documentada. Então, algo não fecha. Inscreve no canal se ainda não inscreveu, porque toda semana tem um tema assim, coisa que você não vai encontrar em lugar nenhum. E então chegamos aos manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, com mais de 2000 anos. Entre eles havia um texto chamado 11 que Melquisedeque, e o que estava escrito ali deixou os pesquisadores atônitos. O texto descrevia Melquisedeque não como um rei humano, mas como um ser celestial que, no fim dos tempos, executaria o julgamento sobre os anjos caídos e libertaria os escolhidos de Deus. O mesmo nome, o mesmo personagem, mas descrito como uma entidade de poder sobrenatural incomensurável. 2 milênios de teologia, de debates, de descobertas arqueológicas, e ainda não sabemos quem era Melquisedeque. A Bíblia introduziu esse personagem com o mesmo silêncio com que ele desapareceu. Seja ele uma aparição de Cristo, um ser angélico, ou algo para o qual ainda não temos nome, ele permanece como o maior enigma da Bíblia. Um personagem que não nasceu nas suas páginas e que nunca morreu nelas. E talvez esse seja o ponto. Alguns mistérios não existem para serem resolvidos. Existem para nos lembrar de que o universo é maior do que nossas certezas. Se você quer continuar desvendando os maiores segredos e mistérios da Bíblia, o próximo vídeo já está te esperando aqui na tela. Não perde!